Boa noite, amigos. Recebemos hoje, com muito prazer, uma mulher que ocupa um dos cargos mais importantes de Pernambuco, a Superintendência da Polícia Federal no nosso estado. É a delegada Carla Patrícia. Carla, como é que você entrou na Polícia Federal? Primeiro, boa noite, João. Agradeço a oportunidade. Boa noite a todos. Eu entrei na Polícia Federal em 1997, como estagiária de Direito. Não é? Eu sempre gostei da área do Direito Penal e recebi o convite para estagiar como estagiária de Direito lá e foi uma experiência fantástica. Depois de uma semana, eu já estava apaixonada. E aí fez Fiz um concurso? Fiz um concurso em 99 para escrivã de Polícia Federal. Permaneci como escrivã durante 6 anos. Tomei posse em São Paulo e depois vim para Pernambuco. E em 2004 fiz o concurso de delegada. Tem quantos anos de delegada? O concurso foi em 2004, mas a formação na academia foi em 2005. Então, em janeiro de 2006, eu tomei posse em Caruaru. Como delegada, eu tenho 14 anos. E na sua turma, tinha quantos por cento de mulheres e quantos por cento de homens? Ainda somos poucas mulheres, não é? A minha turma tinha em torno de 50 pessoas, 40 e poucas pessoas e só 6 mulheres. E esse fato de ser mulher trouxe alguma dificuldade no seu trabalho? Não. Eu até costumo dizer, né, que se houve algum preconceito, eu ignorei solenemente esse preconceito e fui adiante. Aliás, não só a senhora, mas tem várias delegadas da Polícia Federal bonita. Aí o cara briga, eu quero ser preso por essa delegada, não por esses homens feios como aquele japonês, né? Então, alguns colegas já dizem o contrário, né? Eles já dizem, Deus me livre de ser investigado por essas delegadas. Porque a delegada é mais dura? Eu acho que a mulher é mais detalhista, não é? E uma investigação bem feita, ela é feita por detalhes, não é? É mais cuidadosa. Obviamente, isso é uma característica geral, não é? Existem delegados excelentes, existem delegadas que talvez não sejam tão brilhantes assim, não é? Mas, em regra, a mulher é bastante criteriosa. Mas esse pessoal da Polícia Federal não tem ruim, não. Primeiro que é o rigor para entrar, né? É verdade. É um concurso muito rigoroso e depois tem uma formação. Você vê que nesse tempo em que o Brasil esteve envolvido em tantos escândalos, não tem ninguém na Polícia Federal envolvido, né? Não, isso é um motivo de muito orgulho, né, para todos que fazem a Polícia Federal. Ainda há pouco saiu uma pesquisa que nós fomos apontados como o órgão de maior credibilidade no Brasil, não é? E isso, ao mesmo tempo que traz um orgulho muito grande, traz, atrelado a esse orgulho, uma responsabilidade, não é? Pela manutenção desse posto, não é? De ser respeitado, das pessoas confiarem. Isso é muito importante. Ô, delegada, qual foram as áreas que a senhora mais atuou? Eu, quando entrei na Polícia Federal como delegada, na verdade, quando eu assumi como delegada, em Caruaru eu atuei na parte de assalto a banco, não é? Depois voltei para Recife, atuei na Delegacia Fazendária, fui chefe de meio ambiente, trabalhei na inteligência e depois assumi os cargos de maior relevância de gestão, não é? Eu fui corregedora, fui delegada regional de combate ao crime organizado, fui substituta da delegacia executiva, ou seja, fiz tudo. Agora, uma pergunta aí meia forte. A senhora tem medo? Não. Enfrentou todo esse pessoal sem medo? Enfrentei. Eu acho que a gente tem que atuar com muito profissionalismo. E o que é esse muito profissionalismo? Com muito rigor técnico e também com muita ética, não é? A gente não tem que ir além do que a lei diz para a gente fazer. Então, eu acho que esse profissionalismo realmente de atuação me fez não ter medo. A senhora atira bem? Sim. E anda armada, tem que andar armada, né? Isso. Agora, a senhora passou um período aí na Secretaria de Defesa Social, né? Como foi essa experiência na Secretaria de Defesa Social? Eu nunca pensei que fosse trabalhar em outro lugar que não na Polícia Federal. Mas quando o doutor Antônio de Pádua, não é, assumiu a secretaria, e ele é uma pessoa que, além de ser um amigo querido, não é um profissional brilhante, ele chamou a mim e ao doutor Humberto Freire, não é, para ajudarmos, né, para a gente atuar como uma equipe.
E foi uma experiência fantástica, não é? Eu até agradeço sempre a ele pela oportunidade de ter conhecido uma realidade fora da Polícia Federal. E essa realidade me deixou muito satisfeita. Nós temos excelentes profissionais na segurança pública de Pernambuco. E ele fez a equipe dele, a Bela e a Fera. A senhora e o Humberto, né, com aquela barba, né? Aí ele fez a equipe dele, a Bela e a Fera, né? E agora, como é que recebeu esse convite para um cargo tão importante e ser a primeira mulher a ser superintendente da Polícia Federal em Pernambuco? Eu recebi com muita alegria, não é? Mas, como eu estava falando, eu acho que ao lado de toda a alegria pelo reconhecimento, também eu senti bastante o peso da responsabilidade, não é? Primeiro, para poder dar continuidade ao excelente trabalho que a Polícia Federal faz, não é? E depois, porque minha indicação rompeu vários paradigmas. Eu sou daqui, eu nunca trabalhei como delegada em outro lugar. Eu estava cedida, não é? E eu sou mulher. Então, foram muitos paradigmas rompidos, mas agradeço, não é, a confiança e o reconhecimento no meu trabalho. São 20 anos de trabalho policial e espero que tudo dê certo. A senhora comanda quantas pessoas? A Polícia Federal aqui em Pernambuco tem quanto? Ou isso é segredo? Esse número a gente não... vamos dizer assim, ele é classificado como sigiloso pelo próprio Ministério da Justiça, né? Agora, quanto por cento de mulher? Pouco, né? Veja só, no âmbito nacional é em torno de 18% de mulher, não é? Agora, um dado curioso é que esse mesmo percentual, né, em torno de um pouco menos, acho que 16, 17% do efetivo do Brasil é formado por delegadas, né? Mas aqui em Pernambuco nós temos 1/3 do efetivo de delegado do cargo sendo mulheres. Agora, e o japonês? O japonês ficou famoso, né? O japonês era na Operação Lava Jato, era o japonês. Mas agora na Operação Lava Jato tem 2 delegadas também, né? Tem. Não é só o japonês, não. O japonês se aposentou, né? Se aposentou. Agora, a Delegacia Regional de Pernambuco atua só em Pernambuco? Atua só em Pernambuco, do litoral Agora, ao sertão. De vez em quando vai uma equipe aqui para acabar com a maconha, né? Nós temos há 20 anos já essa operação, não é, de erradicação de maconha. A primeira foi em 1999 e esse ano nós já tivemos, não é, em fevereiro, a primeira desse ano, e vamos ter outras, não é, no decorrer do ano. E muita gente ficou com raiva da senhora porque faltou maconha no carnaval, não foi? A Polícia Federal acabou com a maconha, aí o cara no carnaval não tinha maconha. Já pensou? Houve realmente, mas isso na verdade a gente, né, encara com até satisfação, não é? Significa que o trabalho de erradicação no sertão está sendo tão bem feito que a maconha não chegou aqui no carnaval. Porque, inclusive, Pernambuco era conhecido como o maior produtor de maconha do mundo, agora diminuiu, né? O polígono da maconha lá. Diminuiu. E a gente entende que ali, para realmente haver uma solução mais permanente, é preciso que saia da esfera policial e comece a haver uma preocupação social. Por que aqui, quando tem assalto nas agências do Correio e da Caixa Econômica e do Banco do Brasil, não é a Polícia Civil, é a Polícia Federal? Por quê? Porque é a atribuição da Polícia Federal em relação a empresas públicas, não é? Autarquias, não é? Então, a atribuição realmente é da Polícia Federal. Embora já há algum tempo e cada vez mais a gente atue de forma conjunta. Porque não é muito lógico achar que o assaltante só vai assaltar a Caixa ou só vai assaltar outra agência de banco privado, não é? Então, assim, a atribuição nossa é em relação a essas autarquias e empresas públicas, mas a gente atua de forma conjunta na troca de informações com as polícias estaduais. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a delegada Carla Patrícia, superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Delegada Carla Patrícia, tem um programa na televisão que eu adoro de ver, Aeroporto Madrid, e tem Aeroporto São Paulo, em que é a apreensão
de droga, principalmente de cocaína. Já podia ter aeroporto Recife, porque a Polícia Federal aqui pega muita cocaína no aeroporto. Mas qual é o segredo para descobrir que aquele passageiro está com cocaína? O segredo mesmo a gente não pode contar tudo, né? Mas, na verdade, a gente conta com uma equipe já bastante experiente e bastante focada. Nós temos policiais que só tomam conta dessa questão do embarque ou desembarque internacional. Tem cachorro? Temos. Esses cachorros são bem tratados, comem direitinho? São muito bem tratados e bem treinados. E bem treinados. E depois eles têm direito à aposentadoria, né? Certamente. E normalmente quem cuida e treina eles, depois os acolhe. Olha, não só nesses programas de televisão, como também em reportagens aqui, quando eu vejo essas pessoas serem presas, eu vejo que é uma coisa constrangedora. E a maioria é mula, né? Em relação ao tráfico de aeroporto, sim, não é? Elas são a ponta de uma organização maior. Agora, o traficante mesmo, ele não é usuário, né? Mas ele ganha muito dinheiro, né? Com a droga. Existe essa teoria, não é? De que o traficante, de que o grande chefe, não é? Do chefe da organização criminosa, de que ele não usa droga. Mas a gente não sabe se isso faz parte, não é? Do imaginário popular ou se isso realmente assim ocorre. E o que é que a senhora faz com aqueles quilos de cocaína que pegam no aeroporto aí? A gente incinera todos. Aonde? Existem locais específicos, não é, para isso, que na verdade a gente pede autorização judicial, incinera essa droga e nesse processo de incineração é feito todo um planejamento operacional para garantir a segurança no transporte dessa droga e na destruição dessa droga. Sim, porque deve ficar um cheiro danado lá, né? Não. Existem métodos que garantem que ninguém vai sentir o cheiro, não. Olha, por que é que a Polícia Federal de Curitiba, lá do Sérgio Moro, tinha um presídio onde muitos nomes famosos ficaram lá. E aqui não tem presídio. Quando a senhora prende uma pessoa, manda para o cotel. Na verdade... Mas já teve. Já teve. Com vista para o Capibaribe. Bom, já teve, não é? E depois passou muito tempo sem ter, o que eu acho que é o ideal, não é? Porque a nossa vocação não é cuidar da parte penitenciária, né, do sistema penitenciário, e hoje nós temos como acolher esse preso, mas até a audiência de custódia, não é? A partir da audiência de custódia, onde é ratificada, confirmada aquela prisão em flagrante, ele é encaminhado para o sistema prisional. Claro que isso é uma decisão que vai ser da justiça, mas em média, uma pessoa que é flagrada com cocaína, varia o peso que ela tem e qual é a média de período na prisão que ela passa? Olha, depende se é da Justiça Federal ou estadual, porque nós também atuamos, não é? E em certas situações a competência é da Justiça Estadual, mas pode, na média, assim, uns 12 anos. Agora, sempre a senhora encontra as pessoas humildes, né? Que às vezes, por precisar de dinheiro para alguma coisa, são usadas como mula, né? Na verdade, existe a gente acredita que exista, por parte das organizações criminosas, um estudo justamente dessa fragilidade, né? Dessa vulnerabilidade, eu acho que é a melhor palavra, para poder se cooptar essas pessoas. A Polícia Federal está sendo muito dura, inclusive a Superintendência de Pernambuco, no combate à pornografia infantil, né? Exatamente. Está pegando um bocado de gente. Nós tivemos, inclusive, essa semana uma operação e a gente entende como um dos tipos de crime que a gente deve combater com prioridade. E o crime cibernético também é fiscalizado pela Polícia Federal? Ele está diretamente, por exemplo, o caso de pedofilia infantil na internet é justamente investigado pela delegacia que trata dos crimes cibernéticos, né? Que não se restringe à pedofilia na internet, mas que tem como prioridade de atuação o combate a esse tipo de crime. E o crime na internet, por exemplo, ameaças, fake news que prejudicam, é também fiscalizado pela Polícia Federal? Diante de algumas condições, sim. Ou seja, se ele tiver a capacidade de internacionalização ou se, por exemplo, uma ameaça for contra uma autoridade federal,
não é? Como já houve, inclusive, operação desse tipo aqui. Então, a atribuição é nossa. O que importa saber é que, muitas vezes, as pessoas acham que estão se escondendo, praticando um crime através de uma mídia social ou, enfim, de qualquer recurso da internet. E a gente tem meios de achar essa autoria, não é? Em Brasília, houve uma operação bem significativa em relação a isso, e eu acho que é importante até aproveitar o espaço e deixar esse recado, né? A gente está chegando perto de um período eleitoral, não é? Então, os crimes cometidos através da internet não passam incólumes. Eles são passíveis de investigação e de solução pela Polícia Federal. Ô, delegada, a senhora precisa ter uma fidelidade muito grande da sua equipe, porque as operações da Polícia Federal, tudo é 6 horas da manhã, né? Aquele pessoal vai para lá, dorme lá, às 6 horas da manhã sai o comboio de carro para prender pessoas, né? O sigilo é fundamental, né? Isso. Nós trabalhamos de uma forma, a gente chama que as informações são compartimentadas, não é? E a gente só precisa saber o que precisa saber. Então, a gente já parte desse princípio, não é? E há todo um processo de seleção, de treinamento para ver essa compartimentação, porque a compartimentação, para além do sigilo, ela gera segurança da própria equipe policial, não é? E se acontecer qualquer coisa em desconformidade com o que a gente tem que fazer, existe a corregedoria para atuar. Agora, só pode a partir das 6 horas da manhã, né? Quando o cara está dormindo, aí bate na porta da Polícia Federal, ele se treme todo, né? Eu acho que não é uma experiência realmente das mais agradáveis, não é, João? Agora, a Polícia Federal é orientada, quando pega essas pessoas, só algema se houver reação, né? Na verdade, houve uma decisão, não é, do Supremo Tribunal Federal e nós, obviamente, cumprimos todas as decisões judiciais que, quando houver uma necessidade extraordinária ou percebida pelo policial que está ali cumprindo, ele algeme. Agora, tem um bocado de político conhecido que vai fazer uma visita ali ao Cais do Apolo, né? Também essa corrupção em prefeituras e em órgãos públicos, o acusado é levado para a Polícia Federal, né? Isso. Quando a investigação é da Polícia Federal, ele é levado para ser ouvido, não é? Interrogado lá na Polícia Federal, seja na Superintendência em Pernambuco, seja nas delegacias em Caruaru ou Salgueiro. Quando, obviamente, essa investigação é da Polícia Civil, ele é levado para as unidades, né, do DRACO hoje, né, do Departamento de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado. Agora, a audiência de custódia dessas pessoas é feita com um juiz federal, né? Quando a operação, o inquérito, a investigação é de competência da Justiça Federal, sim. Mas existem casos, por exemplo, de flagrante de droga, que a atribuição não é da Justiça Federal. A competência não é da Justiça Federal, melhor dizendo, mas a atribuição é da Polícia Federal. Às vezes acontece, porque são duas coisas distintas, a competência, que é relacionada ao juízo, e a atribuição, que é relacionada à polícia. Normalmente coincidem a atribuição da Polícia Federal com a competência da Justiça Federal. Mas existem alguns casos onde essa atribuição da Polícia Federal não está conectada à competência da Justiça Federal, e sim da Justiça Estadual. Agora, a Polícia Federal faz a averiguação, mas quem prende é a Justiça. Ou a Polícia Federal prende? Não, quem prende é a polícia, no caso de flagrante. E a Justiça ratifica, homologa esse flagrante, não é? E nos casos de cumprimento de mandado de prisão, a polícia representa pela prisão e a Justiça expede o mandado de prisão. E a gente dá cumprimento a esse mandado, que foi pedido por nós, mas que o instrumento legal adequado é o mandado de prisão. Agora, esse pessoal que a Polícia Federal prendeu, que está no cotel, a Polícia Federal fiscaliza a atuação deles, se eles vão fugir, se eles estão
continuando se comportando mal no hotel? Depende, não é? Se chegam notícias ou informes, como a gente chama, não é? Antes da notícia ser averiguada, a gente chama os informes, de que aquela pessoa que foi presa por nós tem alguma intenção ou de fugir, ou que está lá dentro cometendo outros delitos, a gente normalmente atua, não é? Quando não, realmente a responsabilidade fica com o sistema prisional. E aí ele já está sobre a alçada não da polícia, não é? Mas da justiça. Mas quem vai estipular a pena para um traficante que a Polícia Federal flagrou com droga é a Justiça Estadual ou é a Justiça Federal? Se for um flagrante no aeroporto, por exemplo, é a Justiça Federal. Se for um flagrante numa determinada cidade, num galpão, por exemplo, é a Justiça Estadual. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com a delegada Carla Patrícia, superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Nós vamos continuar conversando com a delegada Carla Patrícia, que é a superintendente da Polícia Federal em Pernambuco. Superintendente, um dos trabalhos que a Polícia Federal faz, que é da maior eficiência, é a emissão de passaporte. E a senhora, não satisfeita, inaugurou agora um local maravilhoso, que era no aeroporto, que era bom, mas agora está maravilhoso para emissão de passaporte, é no Rio Mar, né? Na verdade, essa gestão, não é, da gente tentar colocar num lugar onde fosse melhor para a população, já que é um serviço prestado, começou já há algum tempo e a inauguração mesmo do posto foi feita pelo superintendente anterior, não é? E está funcionando muito bem, porque a população é muito mais confortável você ir no centro de compras, não é? E que tenha outras coisas a fazer do que você ir no aeroporto. E deu tão certo que agora a gente está fazendo a nossa reforma, mas já batemos o martelo que os serviços de atendimento à população, como a expedição de passaportes, a questão do porte de arma e a segurança privada, não é? Nossa DELESP, vão continuar funcionando lá, no posto do Rio Mar. Depois dessas medidas tomadas aí pelo presidente Jair Bolsonaro, está mais fácil você conseguir porte de arma? Olha, nossos critérios de avaliação são sempre os previstos na lei. Então, não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas a gente continua seguindo esses critérios. Qual é o conselho que a senhora dá aos seus amigos no caso de assalto? Não reaja? A arma pode ser uma faca de dois gumes? Certamente, não é? Mesmo um policial que recebeu o treinamento, se esse treinamento não for continuado, talvez não tenha a habilidade necessária de reagir diante de um assalto. E a senhora treina de vez em quando? Treino. Na Polícia Federal é obrigatório, não é, que a gente faça esses treinamentos. Nós temos aqui a felicidade de termos na superintendência instrutores de tiro da própria Academia Nacional de Polícia e esse treinamento é continuado. A senhora, como superintendente, ainda vai para ações ou não? Não fui ainda. Mas se tiver, vai lá, né? A orientação que a gente recebe de Brasília é que a gente não participe diretamente dessas operações, não é? Até porque, obviamente, é uma atividade de risco, não é? E qualquer situação extraordinária que aconteça deve ser resolvida, sempre que possível, pela última instância do Estado. Então, a recomendação é que a gente não participe diretamente. Agora, quando a senhora participava, a adrenalina ia lá para cima? Não, acho que não. Ficava fria? Acho que eu nunca tive a oportunidade de ficar muito tensa. Eu acho que, na verdade, talvez seja a coisa que o policial mais precise treinar. É esse controle dos momentos de tensão, não é? Manter sempre, obviamente, a serenidade. Mas também eu nunca fiz parte de um grupo tático. Talvez um grupo tático que efetivamente, né, fosse entrar num cenário muito perigoso, talvez nesse momento meu coração disparasse. Olha, a senhora que lida aí com esse negócio de droga, qual é o conselho que a senhora dá para o pai, para os pais, para evitar que a criança entre? Porque hoje o aliciador pega até criança com 12, 13 anos, né? Em porta de escolas e tal. Qual é o conselho que a senhora dá aos pais para evitar que os filhos entrem nesse caminho perigoso? Eu acho que o maior conselho é sempre o da conversa e do diálogo, né? Primeiro, lembrar que pai é pai, mãe é mãe. Você pode ser uma mãe amiga,
mas você achar que pode ser amigo do seu filho, não é? Eu acho que, primeiro, entrar nesse contexto. Pai é pai, mãe é mãe. Sempre conversar, sempre orientar, acompanhar a questão das amizades, porque esse início de adolescência, não é? A vulnerabilidade maior é justamente por conta das amizades. E a outra questão que eu acho muito importante, que eu noto muito, é o alto consumo de álcool entre crianças ou adolescentes ou pré-adolescentes, não é? E é como se fosse uma coisa muito banal. E a gente sabe que quanto mais jovem se começar a consumir álcool ou qualquer outro tipo de droga, a tendência é que a dependência venha mais cedo e de forma mais forte. É importante o trabalho da inteligência na superintendência? É fundamental o trabalho de inteligência, não é? E existe, na verdade, dois vieses assim da inteligência. A gente conhece mais a inteligência no sentido de inteligência policial e restringe essa inteligência a certas medidas que são adotadas, como a interceptação telefônica, não é? Que é uma medida investigativa, não é? Mas a inteligência policial vai além disso. Ela é uma inteligência estratégica, não é? E essa coisa de pedir o sigilo do telefone celular tem ajudado muito a Polícia Federal a resolver casos? Na verdade, os meios, né, de obtenção de provas, né, os meios investigativos, eles mudam com o decorrer do tempo, não é? Então, já houve um auge de investigações, onde a medida investigativa mais usada, ou uma das mais usadas, era a interceptação telefônica, né? Mas isso sempre vai evoluindo, não é? Os criminosos evoluem para tentar ocultar a prática de crimes e nós também evoluímos para tentar investigar essas práticas de crimes. Quer dizer, que o marginal vai evoluindo e a polícia também, né? Para descobrir esses fracos que eles tenham, né? Exatamente. Nós queremos agradecer a delegada Carla Patrícia e dar os parabéns. E vocês já viram que a Superintendência da Polícia Federal de Pernambuco está em ótimas mãos. Um forte abraço e até a próxima semana, se Deus quiser.